Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre um caso de violência política absurdo que aconteceu no estado de Minnesota, lá nos Estados Unidos. Um grande atentado que matou uma deputada democrata, a Melissa Hortman, e o marido dela, e alvejou um senador democrata e a mulher dele também no estado de Minnesota. O senador e a mulher estão sob cuidados, ainda existe a expectativa de que eles ainda correm risco de vida, mas estão sendo tratados no hospital. A questão é que o crime é político. E pior, é um crime que foi cometido por outro democrata. Então é uma briga entre democratas isso daqui. Vamos entender essa história porque a imprensa já está dizendo que não, que absurdo, o problema são as armas, que temos que proibir as armas, que a violência política, o Trump está deixando as pessoas nervosas e causando esse tipo de coisa, sendo que isso daqui é uma briga em que um democrata ligado ao candidato a vice-presidente da Kamala Harris, né, o Tim Walz, um democrata ligado a ele matou outros dois democratas por questões políticas. E querem botar o Trump nessa história. Vamos entender esse caso aqui. Eu fiz num outro vídeo o caso sobre os protestos do No King's Day, né? Teve grandes protestos nos Estados Unidos ontem. Felizmente foram protestos pacíficos, assim, protestar, o pessoal tem direito de protestar e coisa e tal, por conta da parada militar do Trump, que aconteceu ontem também, mas a parada militar do Trump e esses protestos eu falei num outro vídeo que eu fiz lá no canal Mundo em Revolução. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, caso vocês queiram ver sobre os protestos e a coisa. Aqui eu vou falar só sobre o caso da deputada e do senador que foram alvejados nesse ataque. Essa notícia foi sugerida por Pikachu Libertário, Peter Gasta Dinheiro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então ontem foi um dia, digamos, tumultuado nos Estados Unidos, né? Teve muitos protestos mesmo, tá? Isso aqui são várias cidades, isso aqui é uma cidade, isso aqui é outra cidade, Nova York, Pittsburgh, San Diego, várias cidades americanas tiveram grandes protestos contra o Trump. Não tem nada de errado, as pessoas têm o direito de protestar, você pode gostar, pode não gostar, mas é direito das pessoas protestarem contra o Trump, né? E nesse mesmo dia, aqui tem várias imagens aqui de várias coisas, eu falo mais sobre isso no outro vídeo, e teve também a parada do Trump, né? A parada militar do Trump, que, de novo, eu sou crítico disso. Achei que foi legal, foi bacana, né? Tava muito bonito, muito cheio de gente, fizeram um desfile histórico, contando a história do exército americano, mas eu acho que esse negócio de parada militar, bicho, é coisa de ditador de pau pequeno, né? Então, sinceramente, o Trump tá me decepcionando com isso. Mas não foi ruim não, tinha bastante gente, foi bacana, foi bonita a parada militar dele. Agora, o que estragou o dia mesmo, porque os protestos foram pacíficos, é uma coisa positiva, eu estava com medo dos protestos serem violentos. Não foram pacíficos. A parada do Trump deu certo também, ok, não gostei, mas é o direito dele fazer, problema nenhum. Agora, o que destoou, o que foi ruim ontem foi esse caso aqui. A deputada estadual dos Estados Unidos e o marido foram mortos a tiros. E aqui, ó, olha o que diz a BBC, né? O caso revela sobre o avanço da violência política no país, dando a entender que, né, que são políticos de oposição. Não. Foi um deputado, foi um assessor ligado ao Tim Walz, também democrata, que fez o atentado. Tá aqui, ó. O homem que matou a deputada democrata tinha panfletos contra Trump no seu carro. Agora a gente já sabe aqui, ó. Esse aqui é o cara, o FBI liberou a foto de Vance Belter, que era o cara que cometeu esse atentado, né? E aqui, ó, ele matou a Melissa Hortman e o marido dela no parque Brooklyn Park, é o nome de uma cidadezinha lá em Minnesota, né? E também atirou contra o senador John Hoffman e a esposa dele. Eles foram feridos e também ali perto, ambos estão no hospital e coisa e tal. Tanto o senador quanto o democrata eram membros do Partido Democrata. Só que o cara também é democrata, o cara também ele é ligado ao Tim Walz, que foi candidato a vice-presidente na chapa da Kamala Harris, né? E segundo estão dizendo, a questão toda é uma discordância acerca de projetos aprovados pelos democratas. Esse aqui é o cara que fez o ataque, ele estava disfarçado como policial, ele se disfarçou como policial para chegar perto das vítimas e atirar contra elas. Está sendo procurado, ele não foi preso ainda, está sendo procurado. E o que a gente sabe sobre ele, né? Ele trabalhou como um serviço de segurança privado, né?
e antes disso ele trabalhou como gerente de uma loja de conveniência, de acordo com o perfil do LinkedIn dele. Em 2016, o Boelter foi apontado como representante do setor privado para o gabinete do governador de Minnesota, e ele serviu até 2019, quando foi apontado pelo governador Tim Walz, que foi candidato a vice com a Kamala Harris, como um membro dos negócios para ou seja, ele era um membro de um soviete, de um conselho. Igual o Lula adora conselho, o pessoal lá de Minnesota tem uns conselhos também. Então ele era o Conselho de Desenvolvimento da Força de Trabalho do governo de Minnesota. Ele era um desses conselhos do governo, ele fazia parte. O período que ele fez terminou em janeiro de 2023, então ele não tinha mais ligação com o governo de Minnesota, e daí ele teria feito esse ataque, tá? Bom, qual o motivo do assassinato a gente não sabe, mas a esquerda está tentando dizer que o cara era MAGA, porque ele era um cristão, ele estava aqui, ó, unidade no corpo de Cristo, né? Ele teria feito aqui uma coisa, né? Mas está uma briga enorme na internet para decidir de que lado que ele está, né? A esquerda está dizendo que ele é ligado ao Trump, que ele é MAGA, que ele é um pastor e não sei o que lá, e está escrito aqui, coisa e tal, que ele tinha uma ONG de negócio de religião. E, por outro lado, como eu falei, tem a carta dele aqui do Tim Walz apontando ele como um conselheiro no governo dele, coisa e tal. Tem outras informações aqui sobre o que ele está fazendo aqui, ou seja, estão acusando, os dois lados estão acusando um lado de outra coisa, né? Agora, qual que seria o resultado no final das contas? Segundo estão dizendo aqui, a deputada que foi morta votou contra assistência médica para imigrantes ilegais. Então, recentemente teve uma votação no Congresso americano nessa questão e o governo Trump conseguiu passar uma lei proibindo, né, atendimento médico para imigrantes ilegais nos Estados Unidos. E alguns democratas votaram a favor disso também, ou seja, alguns democratas votaram junto com os republicanos. Será que isso foi justamente um outro democrata criticando ela por conta disso? Eu não sei, né, qual que seria a ideia. Então, ela própria falou aqui em determinado momento que o Partido Democrata mandou uma mensagem para outros no partido para votar em linha ou então ser esquecido, né? E parece que ela sabia que a vida estava em perigo, né? Bom, a gente não sabe de novo qual foi a motivação do cara. Um caso muito triste, isso é uma coisa que realmente não ajuda nada, só gera mais confusão no final das contas. Vamos esperar o esclarecimento disso daqui. Uma coisa eu tenho certeza, culpa da arma não foi. A culpa foi 100% do senhor Boelter, seja lá qual foi a idiotice dele, ele é o culpado por isso, ele que tem que pagar por isso. Ter armas não leva à violência. Pessoas idiotas é que levam à violência. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.